Então vamos à palavra de hoje. Estamos naquela série de meditações de pessoas que receberam o milagre de Jesus, que encontraram Jesus, né? Então abre a sua Bíblia em João capítulo 5. João capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. João 5, 1 até o versículo 9. Então preste bastante atenção. Né? Jesus, quando pregava, ele dizia assim: quem tem ouvidos, que ouça. Então dê ouvidos àquilo que vai ser falado, que vai ser pregado. Né? Tem aquele coração com exercício de fé, ouvindo, crendo, acreditando. Então eu vou ler. Versículo 1. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, de cegos, de coxos, de paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado. E tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Vamos orar. Senhor, nós te adoramos, Senhor. Estamos diante da tua palavra. Vem abrir o nosso entendimento, Senhor. Nós não queremos estar na igreja só para cumprir um ritual do domingo, para o desencargo de consciência. Não. Não, nós queremos estar na igreja para ouvir, entender, ver, nos aprofundarmos na tua palavra, crer como a tua palavra diz que é, não como o homem quer que seja. Então abra o nosso entendimento. Aqui está meu coração, coração dos irmãos. Que essa unção do teu Espírito que abre o entendimento se manifeste abundantemente em todos nós. Se nós oramos pela fé, acreditando em nome de Jesus. Amém. Então esse texto aqui, ele está narrando a cura desse paralítico. Então vamos trabalhar em cima dele. Versículo 2. Jesus, ele subiu para Jerusalém, e ali existia junto à porta das ovelhas, isso era uma das portas da cidade, um tanque chamado em hebraico Betesda. O que quer dizer Betesda? Betesda quer dizer casa de misericórdia, né? Onde mora a misericórdia, onde Deus exerce misericórdia. Então é casa de misericórdia. Agora, qual o cenário que estava aqui nesse tanque de Betesda? Qual o cenário? Olha o versículo de número 3. Neles, né? Nos alpendres, nos pavilhões que tinham ali no tanque, existia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Né? Então, pensa você chegando ali perto desse tanque. Aí você olha, tem um monte de paralítico, de coxo, de cego. Né? Você vai ver um cenário de gente doente, com grandes problemas, com grandes enfermidades.
Um cenário não muito agradável de se ver. Uma vez há muitos anos eu fui operar apêndice, fui parar no hospital. Depois que eu estava melhor, às vezes eu estava inquieto, né? Não tinha alta ainda. E estava inquieto, andava nos corredores. E eu vi ali, num daqueles quartos ficava um homem gemendo, gemendo. Desagradável de ver. No outro quarto, uma criança doente. No outro quarto, o cenário ali, naqueles dias que eu fiquei ali, foi bem desagradável. Então esse era o cenário, um monte de coxos, cegos, paralíticos. Agora, qual era a expectativa do coração deles, né? Diz que de vez em quando descia um anjo e agitava a água. E o primeiro que conseguisse entrar ali, ele era curado de qualquer enfermidade. Agora, eu não posso entender isso como misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é alcançar todas as pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não é aquele que olha esse e fala, esse aqui é um pouquinho melhor que aquele. O homem faz isso. A religião faz isso. A religião faz acepção de pessoas, mas Deus não faz. Então a misericórdia de Deus, eu acredito que é alcançar a todos. É abençoar a todos. É beneficiar a todos. Agora eu não vejo esse quadro como misericórdia de Deus. Por quê? Porque descia um anjo, agitava água, só um. O primeiro que conseguisse entrar era curado. E os demais? E os demais que estavam em sofrimento muito maiores, né? E um dia eu, lendo um comentário de um estudioso que falou sobre esse texto, ele dizia que nesse tanque havia essa superstição. Que na verdade não era isso que acontecia, era uma superstição que eles tinham naquele local. E sempre ali se reunia uma grande multidão. Ou sendo superstição ou não, está escrito aqui, né? Agora eu não vejo a misericórdia de Deus como uma pessoa sendo beneficiada. Né? Eu olho para a cruz e vejo a misericórdia de Deus na pessoa de Jesus Cristo, mandando que todos venham a Ele, que todos o encontrem, que todos o conheçam. Isso é misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus não é como a misericórdia de um homem. O homem, como eu já disse, faz acepção de pessoas. Mas Deus não faz. Agora, o que nós encontramos ali? Nós encontramos que Jesus chegou naquele lugar e ninguém percebeu que Jesus estava ali. Se você for ler os evangelhos aqui, você vai perceber que por onde Jesus passava tinha uma multidão. Por onde Jesus passava tinha gente se acotovelando, tentando chegar perto dele. Ele estava no deserto, tinha uma multidão lá. Quem conseguiria, num deserto, reunir 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, e Jesus fez uma multiplicação de pães lá? Quem que conseguiria? Mas as pessoas iam atrás de Jesus. Jesus está na praia, a praia está lotada, ele precisa pegar um barco e ir mais para trás, para poder falar a palavra de Deus. Jesus está em Jerusalém, está no templo, sempre aquela multidão. Mas Jesus chegou nesse lugar, um lugar onde se manifestava a misericórdia de Deus. Ele era a verdadeira misericórdia de Deus em pessoa naquele lugar. Ele era Deus em forma de homem, se humanizou pessoalmente no meio de toda aquela multidão. Ele poderia curar toda aquela gente que estava lá. Quero ler um texto com vocês. Abra lá em Mateus capítulo 8, vamos ali. Mateus capítulo 8, olha, versículo 16 e 17. Eu quero, para você entender o que eu quero te dizer. Mateus 8, 16 e 17. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, muitos. E ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Presta atenção, trouxeram muitos endemoniados e tinha muita gente doente ali. Então ele com a palavra, ele expeliu os demônios e curou todos os que estavam doentes. Para quê? Para que se cumprisse o que fora dito
por intermédio do profeta Isaías. Olha, ele para que se cumprisse Isaías 53:4, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Então, Jesus chega naquele lugar que era a casa de misericórdia. Agora a questão não era mais anjo nem água. Deus visitou aquele lugar na pessoa de Jesus Cristo. Mas o que aconteceu? Aquela multidão de doentes nem percebeu que Jesus estava lá. Ninguém foi sensibilizado para ver a presença de Jesus ali. Por quê? Por que eles não foram sensibilizados para compreender que Jesus estava ali? Jesus chegou no lugar onde eles estavam. E ninguém percebeu. Por quê? Porque a atenção deles estava voltada para duas coisas: para anjo e para água. Em todos os lugares por onde Jesus passou, a multidão percebia. Quando ele pegava um barco e ia para o outro lado, a turma pegava barcos e iam atrás dele. Jesus, para poder descansar, subia nos montes, ia lá para o Jardim das Oliveiras. Quantas vezes Jesus, cansado, estava dormindo na polpa do barco, para se afastar um pouco da multidão, porque não tinha sossego. Mas Jesus chegou lá, e nenhum daqueles doentes percebeu que a misericórdia de Deus, a verdadeira misericórdia de Deus, chegou naquele lugar. Se ali em Mateus 8, onde nós vimos que Jesus curou todos, expeliu o demônio de todos os que tinham demônios, ele não ficou um sequer. Aquilo é misericórdia de Deus. Jesus podia curar todos esses doentes, mas por quê? Ele não fez isso. Porque o coração desse povo estava voltado para outra coisa. Eles estavam voltados para um tal de anjo e voltados para um agitar de água. Então, presta atenção. Hoje em dia nós encontramos a mesma coisa no meio da igreja. Sabe qual é uma das táticas do diabo? É desviar o olhar da igreja para outras coisas. Você já sabe o que eu vou falar, você tem que falar sempre isso. Então você vê no meio da igreja tanto, eu não assisto programa evangélico, mas de vez em quando eu corro para ver o que está passando. Aí comigo acontece assim, na hora que eu liguei lá, tem um cara com uma garrafa de vinho e um monte de farinha. Em nome de Jesus, nós nos consagramos este vinho, Senhor, né? E esta farinha, e esta campanha que nós vamos realizar, não é isso? Até meio caipirado, né? Eu estou falando. Todos aqueles que participarem vão ser curados. Não fala nada de Jesus Cristo. Então nós vemos uma grande multidão correndo atrás de invenções, de coisas que os homens inventam. Elas acreditam em rosa, em água, em terra, em tijolo, em chave de plástico, em coluna de plástico, terra que vem lá de Israel, água do Rio Jordão. Elas acreditam em tudo. Estão desviados de Jesus, estão olhando para outro lado. Isso não é a verdadeira fé evangélica que é trazida pela pregação da palavra de Deus. Agora, o que isso torna o coração das pessoas? Insensíveis para Jesus Cristo. Tem uma multidão crendo em invenções, naquilo que não é evangelho. E elas estão insensíveis quando você fala da obra da cruz, dos feitos da cruz, da pessoa de Jesus Cristo. Não tem nenhuma empolgação. Não tem nenhuma... Nada se move no coração deles. Eles querem invenções. Eles gostam das pessoas que inventam essas coisas. Aquela multidão não percebeu que Jesus estava lá. Insensível, porque eles estavam voltados para o anjo e para a água. Então tem uma multidão enorme no nosso Brasil insensível ao evangelho. Eles estão viciados em coisas consagradas. Eles estão viciados em nó na camisa do avesso para ser desamarrados. Eles estão viciados em par de meias ungidos para andar nos caminhos do Senhor. Eles estão viciados em suor. Eles estão viciados nessa monte de parafernália que foi inventado, que não é o Evangelho. Estão insensíveis para Jesus Cristo nos dias de hoje. Parece que é,
Mas não é. Então saiba que a verdadeira fé, ela crê só em Jesus Cristo. E no que ele fez na cruz. Não crê mais nada. Você é um crente verdadeiro. Então a tua fé tem que estar voltada para Jesus Cristo. Ele é o autor e o consumador, o que consuma a fé. Não se crê em outra coisa. Não tem espaço no coração de ninguém para invenções. A fé bíblica, Cristo é o centro de tudo, Ele é o autor de tudo, Ele é o grande e poderoso, Ele é o invencível, e não se crê em outra coisa, não se crê em invenções. Então, vamos discorrer alguns textos da palavra de Deus. Abra aí a Bíblia em Hebreus 12, Hebreus 12. O escritor de Hebreus, ele nos dá uma direção aqui. Ele diz, a partir do versículo 1, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Para aí. Que nuvem de testemunhas é esta? O que é uma testemunha que presencia, que está vendo, que acompanha o acontecimento? Que nuvem? Ele fala que é uma nuvem de testemunhas. São muitas testemunhas. Tirando o nosso mundo natural, olha, a igreja, ela é assistida pelos anjos de Deus. Sabe que os anjos olham a igreja, eles estão vendo tudo que a igreja faz, todo o mover do Espírito Santo, são nuvens de testemunhas. Por sua vez, o diabo também enxerga o que Deus faz com a igreja. Então existe um auditório invisível, que vai além da nossa compreensão natural, que olha a igreja, que acompanha a igreja, os céus acompanham a igreja aqui na terra. Então existe uma nuvem de testemunhas olhando, observando, acompanhando, vendo tudo que está acontecendo com a igreja. Tudo. Então ele fala, você pensa que isso não existe? Então ele diz, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, o que nós temos que fazer? Desembaraçando-nos de todo o peso. O que é se desembaraçar desse peso? Peso aqui não é pecado. Mas são coisas que nós fazemos na nossa vida. São coisas com as quais nós nos envolvemos. São coisas com as quais estão na nossa vida e são peso para nós caminharmos na nossa vida espiritual. Olha bem. Quem sabe você está carregando um enorme peso, nem enxergou ainda. Embaraçou tua vida. Está tudo embaraçado. Não é pecado. Está tendo o PAN agora na televisão, não é? Você vê aqueles atletas todos bem treinados, preparados. Gente magrinha que treina muito, né? Imagina um nadador daquele pulando com uma roupa de astronauta na piscina. Não vai 2 metros, vai afundar ali, vai ou não vai? Isso é o peso. O que é o peso? São coisas que nós fazemos, hábitos que nós temos, coisas com as quais nós nos envolvemos, e nós nos apegamos. A gente se apega muito às coisas desta vida, muito, que se torna um peso enorme. Você quer caminhar a vida espiritual, mas aquilo está te pesando, está te segurando, te impedindo, estorvando, né? Sim ou não? Você está entendendo? Então ele fala assim, desembaraçando. E sabe que esse peso ele traz para nós? Embaraço. Embaraço. Então o que é uma coisa embaraçada, que virou aquela mulher que vai fazendo aquele tricôzinho, daqui a pouco vem lá, a linha mistura, vira um bolo de linha embaraçada, né? Embaraço é isso. Não é pecado. Mas são esses pesos que vão embaraçando. Então, repare bem, olha. A vida espiritual é uma carreira, é uma coisa que tem que haver investimento. Ser crente assim, só de domingo, tudo bem. Não quero te acusar e te pôr peso. Mas é bom vir na igreja só de domingo. Mas durante a semana eu tenho que meditar um pouquinho na palavra. Eu tenho que dar uma paradinha na minha vida durante a semana
para orar, ter comunhão com Deus e adorar. Eu tenho que investir num conhecimento da verdade, porque a fé vem pela palavra. Então o crente tem que ser alguém inteligente, que pensa, que medita, que conhece. Como é que eu posso falar que sou crente e viver na ignorância daquilo que eu tenho que crer? Então muitas vezes a gente passa uma semana toda, meus irmãos, não deu uma abridinha na Bíblia, não deu. Não parou em 3 versículos para meditar um pouquinho, para alimentar o nosso espírito. Vocês estão entendendo? Então é investimento. Você quer ser profundo na verdade? Medita. Pega certas coisas e medita. Sabe o que é meditar? Não é fazer uma leitura assim, ó. Pronto, não. Meditar é você pegar um texto, um assunto e ficar um mês mastigando aquilo. Quer ser um pregador? Começa a fazer isso. Mas vai fazer isso muito tempo, não uma semana só. Você pega por exemplo, você vai falar sobre justificação. Você quer saber o que é ser justificado? Justificação. Então você vai pegar todos os textos que falam sobre o que é ser justificado. E você vai trabalhar, mastigar, mas meditar até que aquilo passe para dentro de você e passe a fazer parte da sua vida interior, da sua fé. Então nós, povo de Deus, somos muito relaxados. A gente corre para as outras coisas, que é normal. Mas na hora de investir um pouquinho na palavra, no conhecimento, não é só ser um crente de domingo, é todo dia. Nós somos muito relaxados, frouxos. A gente não sabe administrar o tempo, a gente não tem disciplina. É verdade. Tempo para tudo a gente tem, não é? Se desembarace de todo o peso e do pecado, ela que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, está proposta uma carreira. Agora, olha o que ele fala no versículo 2. Olhando firmemente, olha, onde está o olhar do cristão verdadeiro? Olha, olhando firmemente para o autor, repare bem como o escritor apresenta Jesus. Ele apresenta como o autor da fé e o consumador, o autor e o que consuma a fé. Ele é o autor e o consumador, tudo termina nele. Então, o que dizer para uma pessoa que está crendo em terra de Israel? Tem nada a ver, tem nada a ver. Crendo em toalhinha, em froinha ungida para dormir melhor, do Salmo 91, não tem nada a ver. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Então, repare bem isso. O que mantém a sensibilidade no nosso coração, eu estou sempre olhando para Jesus. Não desvio o foco de nada. Não desvio o foco para os modismos de louvor. Não desvio os focos para os falsos profetas. Não desvio o foco. Eu estou olhando para Jesus. Nada me tira a visão dele. Nada no meu coração é injetado para crer em qualquer coisa que me afaste dele. Olhando, vamos largando o peso, largando o pecado, esse cativeiro. Olhando firmemente para o autor e consumador. Ele é o autor. Você entende o que eu estou dizendo? Autor. Então a fé começa nele. Ele é o autor e é o que consumador da fé. Que realiza. O consumador da fé. Olhando para ele. Agora, quanto mais eu olho para Jesus, ele vai crescendo, ele vai se revelando. Você vai vendo que pessoa maravilhosa, poderosa, gigantesca. Mas tem um coração. Ele disse, vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim. Você vai aprendendo de Jesus. Sabe o que é aprender de Jesus? Você vai ouvindo a palavra, mas aqui dentro, ó, ele vai tratando, revelando. Ele é o verdadeiro mestre que vai te ensinando. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, como é o coração de Jesus? Como que ele é? Ele é manso.
e humilde de coração. Jesus não é explorador de ninguém. Jesus não explora a fé. Jesus não é o descedor de reio na cabeça de todo mundo, o que fica amaldiçoando as pessoas se elas não fizerem o que ele quer, não. Põe doença em todo mundo. Se ele levou a doença, ele vai pôr de volta. Não é esse. Não é esse. Ele é manso e humilde de coração. O que vai acontecer? Você vai achar o descanso. Achareis descanso para as vossas almas. Então você vai olhando para ele. Até que você começa a entender a voz de Jesus Cristo. Porque as pessoas estão insensíveis. Elas falam que creem em Jesus Cristo, mas não acreditam no que ele fez na cruz. Negam por aquilo que elas fazem. Até que vai acontecer uma coisa dentro de você. O que vai acontecer? Vamos para a palavra de Deus, João capítulo 10. E nós vamos ler a partir do versículo 27. Olha, isso aqui é verdadeiro. Um texto que você tem que meditar muito é esse. Olha lá, João 10, a partir do versículo de número 27. Olha lá. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Para. As ovelhas de Jesus Cristo ouvem a voz. Conforme eu vou olhando para ele, minha fé está nele. Eu não estou crendo em anjo, em água, em essa parafernália de invenções. Estou olhando para Jesus. As minhas ovelhas ouve a minha voz. Lá dentro, só quem vive que sabe. Você vai ouvir a voz de Jesus. Vai entender lá no seu espírito a voz dele. Como o povo de Deus está precisando ouvir a voz de Jesus. Eles estão ouvindo a voz das reveladoras, né? Eis que te digo, eis que é direto. Uma multidão corre atrás disso para saber o futuro o tempo todo. De vez em quando bate alguma coisa, nossa, né? Como é que pode? Como é que pode? A moça vai casar. Ouvi isso essa semana. Então ela, vamos ver para que a irmãzinha vai falar para mim. Pô, se você vai casar-se com alguém, você tem que conhecer esse alguém, a procedência, a família, ter um período de convivência. É você que decide com quem você vai casar. Agora eu vou lá para a irmãzinha orar, ela vai dizer se é de Deus ou não é. E você? Eu vou comprar um carro, vamos lá para a irmãzinha orar. Eis que te digo, né? Quanto vai custar? Vai sobrar um chequinho aí para mim? O povo não sabe ouvir a voz de Jesus, não sabe ouvir a voz de Deus. Você entendeu isso? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Sabe por que as pessoas não entendem a voz de Jesus? Porque estão correndo atrás do vento. Estão nessa crendice toda, correndo atrás de apóstolo, profeta, revelador, os shows gospel, os grandes cantores evangélicos, né? Então, eles estão voando atrás, não para ouvir a voz do mestre. Não para, show para cá, show para correria atrás de homens. Meu Deus, que cegueira! Que cegueira, que peso, que falta de ouvir a voz de Jesus Cristo. Que falta de conhecer a voz de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, não? Olha lá. As minhas ovelhas ouvem a voz. Agora, se você não está ouvindo, é porque você nunca parou. Nunca deu atenção, nunca se disciplinou. Não estou te acusando, eu estou te ajudando. Nunca deu atenção, não meditou o que tinha que meditar na palavra. Não investiu no reino. Olha lá, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. Então as ovelhas de Jesus são muito conhecidas por Jesus. Muito. Eu as conheço. Ele disse assim. E elas fazem o quê? Me seguem. Elas não seguem homens. Elas não seguem o líder poderoso, que é a cobertura da igreja. Não seguem. Elas já aprenderam a ouvir a voz de Jesus. Elas não seguem estranhos. Aqui dentro tem a voz dele. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, elas me seguem. Agora, o que Jesus faz pelas ovelhas? Olha lá. Eu lhes dou a vida eterna. Ele dá a vida eterna. Dá para as ovelhas. E diz assim, eu lhes dou a vida eterna
nunca hão de perecer ou jamais perecerão. Então as ovelhas verdadeiras não vão perecer. Não vão perecer, não perecerão. É o que está escrito aqui, é o que ele está dizendo. Eu lhes dou a vida eterna, não perecerão. Nunca hão de perecer, não vão se perder as verdadeiras ovelhas, não vão. É ele que disse aqui, você crê? Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém pode nos tomar da mão dele. Você acredita nisso? Então, quando eu olho para ele, eu sigo Jesus de todo o meu coração. Aqui dentro eu vou ouvir a voz dele. E a voz dele não é falsa, ela é verdadeira. Ela não me leva para engano. Ela não me explora. Ela não me aprisiona a domínio de homens. Não. A voz dele é verdadeira. Lhes dou a vida eterna. Nunca hão de perecer e ninguém vai arrebatá-las da minha mão. Ninguém as arrebatará da minha mão. E ele fala, meu Pai quem as me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então é isso. Agora, por que aquele povo se tornou insensível? Eles estavam olhando o anjo, a água, Jesus chega lá. A visão dele está para outro lado, para outro mover. Para outro movimento. Agora, nossa, eu tenho que correr, senão eu vou muito longe nisso aqui. Volta lá para o texto. Então, o que Jesus encontra ali? Versículo 5. Havia ali um homem enfermo há 38 anos. Jesus encontra um homem ali enfermo há 38 anos. 38 anos de escravidão, de cativeiro, de doença, de fracasso, de destruição. 38 anos. E a Bíblia não diz que aquele homem estava cheio de fé. A Bíblia não diz que ele estava clamando por Jesus Cristo. A Bíblia nem diz que ele tinha fé. Aí Jesus vai trabalhar com ele. Olha o versículo 6. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Mas por que Jesus perguntou para ele, queres ser curado? Ele não estava ali doente, tentando uma vaguinha na água, ungida. Jesus pergunta para ele, queres ser curado? Está na cara que ele queria ser curado, mas por que Jesus perguntou isso para ele? Jesus precisava corrigir uma coisa errada que estava dentro dele. Olha a resposta que esse homem dá. Olha lá. Respondeu o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Olha a compreensão desse homem enfermo, aprisionado há 38 anos. Eu não tenho ninguém. Na cabeça dele, ele precisava de alguém para fazer aquilo por ele. Ele era dependente de alguém. Ele dependia de alguém. Eu não tenho ninguém que faça isso por mim. Então ele estava ali esperando que alguém fizesse alguma coisa por ele. O que isso nos ensina? A verdadeira fé não depende de ninguém. Olha que eu vou te dizer uma coisa muito certa. A verdadeira fé não depende de ninguém. Você não depende de mim, que sou pastor. A esposa não depende do marido, o marido não depende da esposa, nem os filhos dos pais, nem os pais dos filhos. A fé é uma coisa pessoal de cada um, de acordo com aquilo que a pessoa entendeu e crê. Então, na visão dele, ele não tinha ninguém, ele dependia de uma pessoa para fazer alguma coisa por ele. E é isso que a gente mais vê nos dias de hoje. As pessoas querendo que os outros dependam deles para que seja feita alguma coisa. Eu tenho oração forte. Aqui nessa igreja tudo acontece, né? Venham que eu vou resolver. E uns falam assim, você nem precisa crer, eu vou crer por você. E uns falam assim, não, você precisa estar debaixo de uma cobertura apostólica. Um apóstolo, homem, falho como eu, vai ser cobertura da igreja. Cobertura da igreja é Cristo, que é o nosso sumo sacerdote e o apóstolo da nossa fé. Não tem nenhum homem que se diz apóstolo, que é cobertura de... Que cobertura espiritual? Nossa cobertura é Jesus.
Então tem um monte de gente escravizado disso. Faça alguma coisa por mim. Eu vou correr atrás daquele que ele tem uma poderosa fé. Eu vou correr atrás daquele que aquele vai resolver para mim. Ora por mim, põe meu nome na lista de oração. Eu vou subir num monte, dê o seu nome para mim, que lá Deus me revela o oculto. Falso profeta. É aquele monte de gente que não sabe crer, dependendo de um falso. Aí vai lá no monte e vai resolver. Quando eu descer de lá, tudo vai acontecer. Venham para o culto. Não tenho ninguém. Você é assim? Você depende das pessoas ainda? Se depende, você não tem a tua própria fé. Se você tem uns 3 meses de vida espiritual, então é tolerável. Se você já tem um tempinho na igreja ainda tem esse negócio, faça alguma coisa por mim, preciso de um homem de Deus, preciso visitar profeta para ver o que Deus vai falar, preciso ir lá, que lá tem um homem de oração forte. Está cego. Está cego. Então esse homem, Jesus precisava corrigir isso dele, tirar isso de dentro dele. Por que você está aqui, você quer ser curado, Jesus Cristo disse. Então vamos trabalhar um pouquinho na palavra de Deus, vou correr. Romanos 1,17, vamos lá. Vou correr bastante. Romanos 1, 16, 17. Pois não me envergonho do Evangelho. O que é o Evangelho? Paulo falando. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela onde? No Evangelho, de fé em fé. Uma fé crescente, a de fé em fé. Como está escrito, o justo. Como é que o justo vai viver? Ele vai viver pela fé, pela sua própria fé, não é pela fé dos outros. Então para. Se alguém está me ouvindo na internet, me assistindo, para de correr atrás dos outros, né? Ora por mim, faça isso por mim. Aquele é um grande homem de Deus, aquela mulher revela tudo. Para! O justo vai viver pela sua própria fé, não é pela fé de outros. Quando é que alguém vai pregar isso na mídia abertamente? Quando é que vai ter um programa de televisão onde alguém venha e fala isso para o Brasil ouvir? Vai libertar as pessoas da dependência dos outros. Você vai viver pela tua própria fé, não pela fé de ninguém. Você entende isso? Então, se você não trabalhou na palavra, não conhece o Evangelho, não meditou, não cresceu, não se instruiu, então você tem uma fé deficiente. Vai pular na piscina lá no PAN para nadar sem treinamento. Você vai cair lá e vai assim de cachorrinho assim, ó. Vai demorar 3 horas para ir e voltar. Não tem condição. Então tem gente assim na fé, ó. Tá querendo, participando do PAN assim, ó, do PAN espiritual assim, ó. Não tem condições, gente. Não tem condições, não tem, despreparado. Aí acredite em qualquer coisa, engole qualquer coisa. Não sabe pensar, não enxerga, está lá, tá achando que está bem ainda. É que ele não viu que está sozinho na piscina, né? Todo mundo já saiu, já deram as medalhas, ele está tentando chegar ainda. Então você vai viver pela sua própria fé. Olha que responsabilidade você tem. Viver pela sua própria fé, viver. Jesus queria mostrar para aquele homem que ele podia sair daquela condição, porque a misericórdia de Deus visitou aquele lugar. E só ele foi o alvo da misericórdia de Deus, porque as demais pessoas estavam endurecidas totalmente para Jesus Cristo. Então vamos para outro texto, segundo aos Coríntios. Vamos lá, segundo aos Coríntios, capítulo 13. Ele faz uma pergunta no versículo 5. Ele fala assim: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Então, depois de tudo, o que Paulo finaliza essa carta dizendo para eles? Paulo diz: faça um exame em você mesmo. Se examine, prove você mesmo. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em você? Se é que já não estáis reprovados. Então, provar. Eu realmente estou na fé, eu me tornei um religioso evangélico.
Eu cumpro meu ritual de ir na igreja, mas já estou com o coração frio há muito tempo, nada mais me aquece, eu já cansei, mas como eu tenho o costume de sempre ir na igreja, então eu vou lá, né? Alguém vai me ver lá e vai falar, olha, ele não está desviado, né? Então eu cumpro tudo isso, mas não vejo a hora de sair da igreja no domingo para ver se meu time ganhou, ver o VT lá, torcer, gritar. Pode ver. Eu também torço para o Corinthians, vou ver também. Qual o problema? Às vezes nosso coração está tão parado há anos, só que ninguém sabe disso, mas lá dentro nós sabemos, não está viva a coisa. Então examine a vocês mesmos se vocês estão na fé, se é que já não foram reprovados, não passaram. Só mais um texto, Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, vamos ler o versículo 22 só. Ele diz assim, a fé que tens, tenha para ti mesmo, a fé que tens, tenha para ti mesmo, perante Deus. Bem-aventurado é o homem, bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Então o que ele está dizendo? A fé que você tem para você mesmo perante Deus. Bem-aventurado e feliz. Feliz é o homem que não se condena naquilo que ele aprova, naquilo que ele crê. É uma pessoa feliz, ela está madura na fé. Ela crê, ela não se condena naquilo que ela acredita, ela é liberta. A fé que tens, tenha para ti mesmo, a tua vida vai funcionar em virtude daquilo que você crê. Tenha para você mesmo. Feliz é você se não se condenar naquilo que você aprovou a crer. Vocês estão entendendo ou não? Então Jesus precisava corrigir o coração daquele homem. Ele não precisava depender de ninguém. Jesus estava lá agora. Ele era a verdadeira misericórdia de Deus. Eu queria realizar um milagre na vida dele. Volta lá para o texto. João 5. Versículo 6. Vendo-o deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Agora presta atenção, Jesus conseguiu tirar ele dali. Olha, então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leite e anda. Jesus pediu para ele fazer uma coisa que ele nunca teve condições de fazer, mas Jesus estava ali e ele ia ter condições de fazer agora. Ele podia dizer assim, Jesus, como eu estou há 38 anos aqui, como é que eu vou levantar, pegar meu leito? O senhor não está vendo que eu estou doente? A Bíblia não diz que ele teve uma grande fé quando Jesus falou isso. Mas Jesus levou ele a uma coisa profunda, uma visão profunda. Olha o que Jesus disse, olha o que aconteceu. Versículo 8 de novo, então lhes disse Jesus, levanta-te, toma o teu leite e anda. Imediatamente o homem se viu curado, antes dele mexer a perna. Antes dele levantar, antes dele tomar o leite, antes de qualquer manifestação, ele teve uma visão, ele se viu curado. Uma capacidade de Deus veio nele. Jesus estava ali, a misericórdia estava ali em pessoa. E o homem se viu curado. Então, quando ele se viu, ele teve condições de levantar e sair da escravidão. Então, você precisa se ver no Evangelho. Você precisa ter uma visão do Evangelho. Quando eu falo que ele me libertou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor, você já se viu assim. Jesus já te levou a esse nível de visão onde você é liberto do poder do diabo totalmente, sem medo de macumba, inveja, orgulho, superstição, e não precisa da campanha de libertação. Já se viu assim? Quem se vê assim, vive assim. Vive assim. Agora, como eu vou me ver se eu não conheço o Evangelho? A maior parte dos crentes se vê preso, fracassado, endemoniado. Toda sexta-feira, sai. A maior parte dos crentes se vê assim. Qualquer probleminha é o demônio na minha casa, no marido, no filho. É o diabo. O diabo está em todo lugar. A carne é pior que o diabo. Mas quando eu me vejo no Evangelho, antes de qualquer coisa, então vem a capacidade de se levantar, tomar o leite e andar. Então quando o homem se viu assim, como é que você se vê, meu irmão? O Evangelho, ele cria um retrato de quem você é quando você o entende.
O Evangelho cria um cenário na tua vida de verdade. E você entra dentro dele quando você entende qual é o Evangelho. Quando você conhece o poder do Evangelho de Jesus Cristo. Ele cria um cenário vivo, real, diante de você, e você entra nele pela fé e vive ali. Você já se viu assim? Talvez você nunca ouviu essa conversa que eu estou tendo com você. Talvez nunca. Ele se viu curado. Quando ele se viu, o que aconteceu? O poder de se levantar aconteceu na vida dele. Olha lá. Então, o homem se viu curado. Ele tomou o leite e pôs-se a andar. E aquele dia era o quê? Sábado. Então Jesus, esse texto não diz, ele teve fé. Jesus não disse para ele, a tua fé te salvou. Não tem fé nesse texto. Tem Jesus fazendo a obra porque ele quer. Jesus para muitos falou, a tua fé te salvou, mas esse homem não creu nada. Jesus fez a obra porque quis fazer. Você está entendendo ou não? Todos os demais não foram receber um milagre nenhum. Eles ficaram esperando o anjo e a água até hoje. Mas aquele que estava 38 anos ali encontrou a misericórdia de Deus na casa da misericórdia. Porque os demais não encontraram. Estavam desviados do foco, olhando para outras coisas. Esse homem saiu das angústias, das prisões. E não precisou, e não saiu assim não, ó. Você vê os milagres hoje que arranca a pessoa da cadeira de roda, ela sai assim, ó. Oi, dá glória, irmão, tá andando. Aí ela volta e senta lá disfarçado, já não filma mais, né? Não, ele pegou o leite e foi embora para casa, bem fortinho, sem fisioterapia. E a vida dele foi mudada, vocês estão entendendo, meus irmãos? Então vamos ficar em pé, vamos terminar, vamos.